Então, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus aqui para esse mundo, teve um objetivo, teve um propósito. Amém, pessoal? Creio eu que o próprio Senhor Jesus, da sua própria vontade, ele não teria vindo, mas ele veio por obediência ao Pai. Amém, pessoal? Porque eu te pergunto, Jesus estava onde antes dele vir para a terra? Ele estava no céu, à direita do Deus Pai. Tem lugar melhor do que esse? Não tem lugar melhor do que esse. Amém, pessoal? Então é claro que ele escolheu o quê? Ficar no céu junto com o Pai. Mas o Pai disse: meu filho, você vai ter que ir lá. E ele, por obediência, obedeceu. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele assumiu a forma de servo e foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Glória a Deus. Então ele teve que se humilhar para Jesus vir para esse mundo em carne e osso. Isso era o que? Uma humilhação, porque ele é Deus. Amém, pessoal? Mas a Bíblia diz que Deus amou as pessoas, a humanidade, de uma tal maneira que ele enviou quem? O seu Filho. A Bíblia diz que Deus, ele não poupou nem o seu próprio Filho, como também não nos dará com ele todas as coisas. Amém, pessoal? Se Deus, ele não poupou o seu próprio Filho, como também que ele não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Então, Deus, ele é amor, como diz a Bíblia. Ele veio por amor à humanidade. Ele veio por amor aos homens. Glória a Deus. E assim também somos nós. Todos nós viemos para esse mundo e nós temos um propósito. O nosso propósito é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é andar no caminho que Deus quer que venhamos andar. Glória a Deus. Cada um tem o seu propósito. O seu propósito é diferente da pessoa que está do seu lado. O seu propósito pode ser diferente do meu. O meu propósito pode ser diferente do seu. Mas todos nós temos o mesmo propósito, que é de agradar o Senhor, é de fazer a vontade do Senhor. Amém, pessoal? Então, Deus, ele amou o mundo, ele amou as pessoas, mas ele ficou somente em palavras. Ele foi além. Ele provou que nos ama, ele provou que ama a humanidade com as atitudes de enviar o seu próprio Filho. Glória a Deus. Então ele amou as pessoas de uma tal maneira, porque isso não é qualquer coisa. Deus não enviou qualquer um para morrer por nós. Ele enviou aquele que ele mais queria bem lá no céu. Amém? Jesus, ele enviou quem? Deus enviou Jesus, que era o seu Filho amado. Glória a Deus. Então, Deus, ele não ficou somente em palavras, dizendo: olha, eu amo a humanidade, eu amo os homens. Ele disse: não, eu amo tanto que eu vou entregar o meu Filho. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai doer, eu sei que vai ter momentos que eu vou ter que virar o meu rosto, mas meu filho, a gente ama tanto essa humanidade que você vai ter que ir para lá. Você já imaginou? E a Bíblia diz que ele deu o seu Filho que? Unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o ser humano, ele estava perecendo. O ser humano estava perecendo, a humanidade estava perecendo. E Deus disse: não, eu não vou deixar a humanidade perecer mais. Eu não vou deixar mais os homens perecer. Eu vou enviar o meu Filho, e aqueles que creem no meu Filho não vão perecer. Amém, pessoal? Glória a Deus. Nós não vamos perecer. Por quê, pastor? Porque nós cremos no Filho de Deus.
Nós cremos no unigênito de Deus. Ele é a nossa vida, Ele é quem nos dá vida. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? É a eternidade com Deus. Glória a Deus. Deus, Ele nos ama tanto que Ele deseja que nós venhamos passar a eternidade com Ele. Você já imaginou? Deus quer que o ser humano passe a eternidade com Ele. Ele olhou e disse: eu quero que o ser humano passe aqui comigo toda a eternidade. Eu quero eles aqui junto comigo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Aí ele diz aqui no 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Glória a Deus. Se Deus é amor, se Deus enviou, se Ele amou as pessoas de uma tal maneira, então se Ele ama, Ele quer salvar. Amém? Foi para isso que Ele enviou o seu Filho, para que as pessoas não viessem perecer e não viessem ser condenadas, mas para que viessem crer no seu Filho. Mas para que crê que jamais, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então Deus enviou seu Filho não para Jesus vir aqui e condenar as pessoas. Deus enviou seu Filho para que Jesus viesse e as pessoas fossem salvas por Ele. Glória a Deus. Então Jesus, Ele veio para quê? Para que o ser humano o compreenda melhor. Glória a Deus. Porque Deus está nos céus e nós aqui. Deus olhou e disse: para que eles venham compreender melhor o meu amor por eles, para que eles venham compreender como que é esse amor de Deus, eu vou enviar meu Filho, e você vai mostrar para eles bem de pertinho. Você vai estar junto deles, lado a lado a eles, mostrando o quanto que eu amo a eles. Glória a Deus. Então Jesus, Ele veio não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Então Jesus era Deus, é Espírito. Para Ele vir para o mundo, Ele tinha que vir em forma humana. E para Jesus vir em forma humana, tinha que ter um processo. Deus tinha que fazer o quê? Deus tinha que fazer o seu Filho, que é Espírito, se tornar humano, se fazer carne. Aí agora eu vou para outra passagem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele estava no princípio com Deus. Está falando de quem? De Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Amém, pessoal? Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. E ele vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, Jesus, que representa a palavra, então ele era o Verbo que se fez carne. Ele assumiu a forma humana e habitou entre nós. Glória a Deus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Quando Jesus veio para esse mundo encarnar, Ele veio cheio de graça e trazendo a verdade do Senhor Deus. Amém? Porque tem pessoas que acham que Deus não lhe ama. Tem pessoas que acham que Deus lhe abandonou. Tem pessoas que acham que Deus não se importa com essa humanidade. Como não? É verdade, não é? Deus, Ele se importa. Amém? Ele diz, ali estava a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Glória a Deus. Ali estava a luz que ilumina todo homem que vem a esse mundo. Todo homem que vem para esse mundo
vem iluminado por Deus. Amém, pessoal? Você, quando veio a esse mundo, você veio iluminada por Deus e continua sendo iluminada por Deus. Amém? Você veio iluminado por Deus e por Deus você continuará sendo iluminado. Glória a Deus. Então ali estava o quê? A verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Aí ele diz aqui, João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele quem eu dizia, que vem após mim e antes de mim, porque ele foi o primeiro do que eu. Glória a Deus. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça. Olha o que diz mais: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Amém? Então a lei foi dada a quem? A Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele veio trazer para nós o que? A graça e a verdade. Louvado seja o Senhor por isso. Amém, pessoal? Mas vamos entender a vida do Senhor Jesus a esse mundo. Amém, pessoal? Então, como eu tinha falado, o seu filho Jesus ia ter que vir e o verbo se fez carne. Mas como que isso aconteceu? Como que o verbo, ele se fez carne? Deus lá do céu olhou e disse: eu tenho que escolher uma mulher. Porque todo homem vem de quem, pessoal? Vem de uma mulher. Sim ou não? Todo homem que vem a esse mundo, ele vem por meio de uma mulher. Então Deus olhou e disse: eu procuro aqui uma mulher, eu escolho aqui uma mulher para dar a luz ao meu filho. Glória a Deus. Então Deus, ele começou a procurar uma mulher, para que essa mulher fosse agraciada de dar a luz a Jesus Cristo. Amém, pessoal? Como aqui também nessa noite, Jesus está procurando uma pessoa aqui para dar graça e glória. E essa pessoa é você, e essa pessoa sou eu, e essa pessoa somos nós. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O Senhor está procurando pessoas para honrar e abençoar. E essa pessoa é você, sou eu e somos nós. Glória a Deus. Então, o Senhor Deus olhou lá do céu e viu Maria. E ele disse: pronto, encontrei a mulher que eu estava procurando. Vai ser Maria. E a Bíblia diz que ele viu o anjo. E diz assim, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com o homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Glória a Deus. E vindo ela, turbou-se muito com aquela palavra, e considerava que saudação seria essa. Ela achou estranho, porque antes do anjo vir, antes do Gabriel vir, não foi avisado nada a ela. Deus não falou para ela: Maria, vai vir um anjo que se chama Gabriel, e ele vai te falar isso, isso e isso, e vai acontecer isso, isso e isso. Não. De repente ela estava lá. De repente o anjo chegou e disse para ela: amém, pessoal? Essas palavras: salve, agraciada, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Ela: mas por que o anjo está falando isso para mim? Por que esse anjo se apresentou para mim e falou todas estas palavras? Ela queria entender o propósito e o porquê daquele anjo. Aí diz assim, e disse então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará a luz ao filho, e chamará o seu nome Jesus. E este será grande, será chamado o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Glória a Deus. E reinará
eternamente na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Esse é o reino do nosso Deus. É um reino que nunca terá fim. O reino de Deus nunca vai ter fim. Amém, pessoal? E disse Maria ao anjo: mas como se fará isto, visto que não conheço homem nenhum? E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de te nascer será chamado o Filho de Deus. Então foi anunciado a ela. Amém, pessoal? E ela ficou sem entender. E ela ficou sem saber como que aquilo ia acontecer. O anjo explicou para ela. Ela diz: olha, como que isso vai acontecer? O anjo diz: o Espírito Santo, ele vai descer sobre ti. O Espírito Santo vai vir sobre ti e vai fazer a obra. E você vai dar à luz, sabe quem? Ao Filho. E ele se chamará o Filho de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. O anjo pega e diz: olha, você lembra de Isabel, a tua prima? Ela deu filho na sua velhice. Este é o 6º mês, para que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém, pessoal? Então, Jesus sendo Deus, ele se fez carne. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Então, olha só o que diz, ó. E acontecendo que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Amém, pessoal? Teve um dia que se cumpriu o que estava sendo dito. Teve um dia que se cumpriu e Jesus, ele nasceu. Amém, pessoal? Glória a Deus. Aí ele diz, ó: e deu à luz ao seu filho primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro, porque depois de Jesus, Maria teve mais. Amém, pessoal? E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou em uma manjedoura. Por quê, pastor? Porque não havia lugar para eles na estalagem. Os hospitais daquela época estavam todos cheios, todos lotados. E quando Maria chegou no hospital para dar à luz, não tinha lugar. Eu creio que ela foi em outro, não tinha lugar. E ela também foi em outro, e também não tinha lugar. E Jesus querendo nascer para trazer a luz para esse mundo. Amém, pessoal? Então havia ali um lugar, uma manjedoura. Para quem ainda não sabe, é um lugar onde os animais, eles dão as suas crias. E foi ali onde Maria foi e teve e deu a luz ao Senhor Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então ninguém sabia que Maria estava dando a luz a quem? A Jesus. Porque se soubesse, arranjaria um lugar. Era ou não era? Se soubesse, eles ali preparavam na hora um lugar para ele. Amém, pessoal? Mas eles não sabiam que era Jesus que estava vindo ao mundo. Eles não sabiam que era o Filho de Deus que estava vindo ao mundo. Eles não sabiam. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: não temais, porque eis que eu vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nascimento do Senhor Jesus. Aleluia. Que toda honra e toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Amém, pessoal? Graças a Deus. Graças a Deus. Pois na cidade de Davi nasceu hoje
o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém, pessoal? E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu o anjo a uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém, pessoal? Deus, ele teve boa vontade para com os homens. Aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino aonde? Deitado na manjedoura. Amém, pessoal? Do jeito que o anjo tinha falado, eles foram lá e encontraram. Glória a Deus. Aí ele diz aqui, e vendo, divulgaram a palavra acerca do menino, e lhes fora dita. Todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores diziam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Voltaram os pastores e glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, pessoal? Porque esta é a nossa esperança. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Se não fosse Jesus, o que seria dessa humanidade? É verdade, não é? Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, ele veio com propósito. Amém, pessoal? De salvar aqueles que creem nele. Amém? Aqueles que creem no Filho de Deus não irão perecer, mas receberão a vida eterna. Amém? Então eu queria convidar todos a ficar de pé. Aí eu vou colocar um louvor aqui, e daqui a pouco o senhor fecha os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração, porque o nosso Deus, ele é bom. Meu Deus, esse dia, meu Pai, é o dia aonde comemoramos a vida do Senhor a este mundo. Aleluia, meu Deus. O amor do Senhor foi grande, porque eu creio, meu Pai, que o Senhor, se pudesse escolher, não teria vindo. Mas nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Obrigado, Jesus, porque, meu Pai, hoje comemora-se a vida do Senhor esse mundo, essa terra. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão amoroso, pisar nessa terra somente por amor a nós. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, por esse imenso amor. Aleluia, Jesus. Graças nós te damos, meu Pai, pois o Senhor veio a este mundo por nossa causa. Um pacto pra selar silêncio no céu. Resgate e salvação encheu meu coração. Ele